Salve galera, como é que vocês estão, hein? Como é que tá os treinos, como é que tá os projetos aí, como é que tá aí provas em vista, participando de alguma prova? Já começou na atividade física, por enquanto tá só uma ideia aí, uma coisa, só na vontade? Conta aí pra mim, escreve nos comentários, mas já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, compartilha com a tua galera, já somos quase 340 inscritos, galera. Novembro já tá aí batendo na porta, eu acredito que a gente vai conseguir chegar a esses 400 inscritos, conto com sua ajuda, tá bom? Principalmente você que tem assistido os vídeos, cara, quase 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal, então se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, compartilha com a tua galera, convida a tua galera para vir conhecer o canal, 400 inscritos até novembro, conto com tua ajuda, hein, cara? Eu me chamo Hamilton Loyola, esse é o meu vlog, vamos lá pro assunto de hoje. Bom, galera, estou aqui na sala, estou testando aqui 2 sistemas de som diferentes, ainda estou usando o microfone de lapela. Coloquei o meu microfone, né, da minha brincadeira, da minha resenha, coloquei aqui também, tá aqui ligado na mesa de som, estou gravando em outro dispositivo para ver como é que fica esse áudio, testando esses 2 áudios, né, fazendo aqui um sistema mais parecido com um podcast, nesse caso aqui um vlogcast, né, para a gente trocar essa ideia. Até o Ironman 70.3 vai ser mais isso aqui, mais específico, uma coisa mais vlogcast mesmo, né, para a gente trocar essa ideia, bater um papo, passar aqui umas coisas para vocês, até também uma questão de dicas, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês, galera, como é que eu vejo o triatlo, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas se espantam com o nome triatlo, com o nome Ironman, né? Se espantam, você é triatleta, você participa disso, caramba, você nada, pedala e corre, tá? Então assim, eu tinha também essa visão um pouco louca, um pouco pavorosa de quando você pensa nessa coisa do triatlon, né? O que é o triatlon, tá? Cara, mas o triatlon, quando eu comecei a entender, seguindo outros canais, outras pessoas, principalmente atletas profissionais da área, quando eu comecei a entender também o que passa na cabeça deles sobre a questão de como eles veem o triatlon, o que é o triatlon para eles, né? Eu não vou falar aqui de Ironman, porque Ironman é uma marca, né? É uma marca, uma competição, tá bom? Mas eu vou falar aqui de triatlon. O Ironman é uma marca de provas de triatlon a mais famosa, né? Tanto como existem outras, né? Por exemplo, a nível de Ceará, da mesma distância existe o Cabra da Peste Mulher Guerreira, né? Que é promovido pela Federação Cearense de Triatlon, né? E por aí vai tantas outras marcas, tantas outras associações que promovem provas de triatlon, né? Então, falando de triatlon, lógico que o meu objetivo e incentivar vocês é participar, ter esse prazer, ter esse privilégio de pelo menos uma vez participar de um Ironman. Realmente é uma experiência única, uma experiência em todos os sentidos, desde o dia do bike check-in até o dia da prova. Cara, a tenda de exposição que existe lá, lojinhas, essas coisas, tudo, cara, todos os mimos que você recebe, todo o cuidado que você recebe antes, durante e pós-prova, cara, é uma coisa simplesmente espetacular, vale a pena demais. Eu, particularmente, de provas que eu já participei, promovidas por empresas, associações, organizações diferentes, para mim, nenhuma se igualou ao que é participar de uma prova promovida pela marca Ironman. Ok? Então assim, quando eu comecei a entender o que se passa na cabeça desses atletas profissionais, e eu comecei a colocar isso na minha cabeça, trabalhar isso na minha cabeça, o psicológico pesa muito, muito mesmo, né? Como eu falei, muitas pessoas se espantam quando você fala de triatlon, que você é triatleta. Cara, é apenas uma forma de como você enxerga a coisa, como você enxerga o triatlon, né? Tem até uma brincadeira que diz que triatleta, né, é indivíduo que não entende que você praticar uma única modalidade já é árduo o suficiente. E é aí onde você começa a sabotar a sua mente, onde você começa a sabotar o seu projeto quando você pensa no triatlon dessa forma. Como você pensa no triatlon, que você vai participar de uma prova, você vai participar de 3 modalidades numa prova, mas não é bem assim, tá certo? O triatlon, quando você tente começar a ver o triatlon, foi assim que eu comecei a ver e foi assim que eu entendi que dava para participar, dava para me divertir, né? Vale lembrar que isso aqui é um vlog para amadores, né? Eu sou um triatleta amador, eu não tenho a mínima intenção de me tornar profissional, eu acho que eu não tenho nem condições para isso, mas como triatleta amador, o desafio comigo mesmo, né, já está muito bom, já é muito divertido, já é muito gostoso, e é isso que eu quero incentivar vocês, né? Não só para o triatlon, mas qualquer outro tipo de atividade esportiva. Mas novamente falando do triatlon, cara,
quando eu comecei a enxergar o triatlon como uma prova, como uma atividade, eu entendi que é possível. E eu vou explicar para vocês porquê e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, eu tenho certeza, e vocês vão enxergar a coisa também de uma forma diferente, tá bom? Se você pensar no triatlon como 3 atividades, como 3 provas em um único dia, tu começa a sabotar a tua mente a partir daí. Mas não é isso, cara. O triatlon, ele é uma prova, ele é uma atividade esportiva, tá certo? É uma atividade que terá 3 momentos diferentes. Em um momento você estará nadando, em um segundo momento você estará pedalando e em um terceiro momento você estará correndo. Se você pensar que o triatlon é natação, é ciclismo e é corrida, cara, você já vai começar se sabotando. O triatlon, para mim, ele é um esporte como é a corrida, como é a natação, como é o ciclismo, como é o basquete, como é o futebol, como é o rugby, como é o crossfit, como é a musculação e por aí vai, tá bom? Então eu vejo o triatlon como uma única atividade esportiva, uma atividade que é dividida em 3 momentos sequenciais: natação, ciclismo e corrida, tá certo? Mas, Hamilton, cara, você está dizendo que você vai nadar, você está dizendo que você vai pedalar e você está dizendo que você vai correr. Vou em 3 momentos diferentes de uma prova, tá? De uma única atividade esportiva, tá certo? Que envolve natação, ciclismo e corrida, né? Em 3 momentos distintos, tá certo? E eu vou te dar um exemplo, cara, fácil. Eu não vou trazer imagens para cá, eu ainda recortei algumas imagens justo para evitar sanções do Google, né, das políticas do Google, né? Até porque o canal ainda é muito amador, o canal está iniciando, então assim, já ter problemas agora já é uma coisa muito complicada. Eu particularmente não parei para pesquisar se dava certo trazer ou não, então para evitar isso eu não trouxe imagem. Mas se você procurar imagens aqui, coisas recentes, coisas que foram das Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, se você pegar qualquer prova de natação em águas abertas, provas curtas mesmo, prova de 1,5 km, até de 3 km, né, e comparar com a natação, com a parte da natação do triatlon nas Olimpíadas, você vai ver que são técnicas diferentes, você vai ver que são cadências diferentes. E eu não estou falando nem da prova de 10 km em águas abertas que teve nas Olimpíadas de Tóquio. Eu estou falando da parte de provas curtas mesmo, e comparar com a natação de Tóquio. Por que eu estou falando do triatlon olímpico? Porque o triatlon olímpico ele é 1,5 km de natação, né? A diferença do triatlon olímpico para o triatlon 70.3 são 400 metros. Né? No 70.3, uma modalidade de 70.3 são 1.900 metros de natação. Mas falando do olímpico, eu já falei várias vezes que é a modalidade que eu mais gosto, cara, você vai ver que se você for participar de uma prova de natação em águas abertas, tua técnica de respiração vai ser diferente, tua técnica de respiração de braçada vai ser diferente, de pernada vai ser diferente, você vai ter movimentos mais constantes, mais repetitivos, corretamente, coesamente, tá certo? Diferente de uma prova de triatlon. Por quê? Porque na natação do triatlon, cara, você vale lembrar que justamente por ser uma prova que envolve natação, ciclismo e corrida sequencialmente, né, por isso que eu considero como uma prova, sequencialmente você sai da natação e você já vai pedalar, você continua dentro do mesmo esporte. Quando você termina a natação que você vai para a corrida, você continua mesmo do mesmo esporte, né? Então assim, você vai entender que a cadência ela tem que ser diferente, você vai entender que em que momentos você vai brigar ou não com o mar, que momentos vale a pena ou não se cansar nesse momento, querer estourar nesse momento, né? Então assim, é uma prova longa, triatlo ele é uma prova longa, tá? Não vou falar aqui do sprint, tá certo? Porque o próprio nome, como já está dizendo, são 750 metros de natação, são 20 km pedalando e 5 km correndo, então aí, cara, não existe cadência. É pancada mesmo e vai-se embora, tá bom? Mas a partir do triatlo olímpico, e principalmente você chegar num triatlo de 70.3, então assim, você tem que aprender a cadenciar, principalmente que você está chegando agora, que você é um atleta amador, que você está vindo para a primeira ou segunda vez, cara, então vale a pena dar essa cadenciada, vale a pena você respeitar esse momento até você chegar na transição 2, na primeira transição, que é da natação para o ciclismo, tá bom? Então, faça essa comparação, procure vídeos que você vai ver. Da mesma forma, galera, o ciclismo. Se você pegar uma prova de ciclismo, você vai ver o nível de potência que é exercida
nessas provas de ciclismo. Mas por quê? Porque eles só vão fazer aquilo, eles só vão pedalar. É literalmente uma prova de ciclismo. Novamente, falando do triatlon, você tem os 3 momentos, né? Uma prova que começa com natação e termina com corrida. Então, a nível de 70.3, que você vai pedalar 90 km para depois terminar a prova correndo, então, novamente, a cadência você tem que saber aproveitar a cadência, você tem que saber aproveitar a descida, você tem que saber aproveitar a questão a favor do vento, dependendo de onde é que você esteja, né? Então, tudo isso vai continuar influenciando na tua prova, né? Você chegou na metade da prova, né? Quando você chega na metade da pedalada, quando você pedala, você chega ali em torno dos 45 km já pedalados, você literalmente está na metade da sua prova, que começou na natação e vai terminar na corrida. Vale lembrar que em prova de ciclismo as equipes elas usam a questão também do vácuo, né? A questão de você proteger o seu atleta principal, o capitão da equipe. Já no Ironman, falando do Ironman, a marca Ironman ela não permite vácuo. Viu? Quando você chega numa distância de 6 bicicletas, a bicicleta que está na sua frente, ou você passa ou você fica mantendo essa distância, tá certo? Se você for pego fazendo vácuo e se utilizando disso, você vai ser penalizado. Então, até isso influencia, né? Então, assim, você tem que entender novamente que o triatlon, ele é uma única prova que começa com natação e termina com corrida, né? Da mesma maneira, se você pegar as técnicas de corrida, de provas de corridas de rua de 10 km, de 21, de 40, de 42 km, você vai ver que o tipo de pisada é diferente, movimento de braço, né, a cadência é diferente. Não estou querendo dizer que o atleta que está numa prova de triatlon, ele não vai conseguir correr no mesmo pace que um atleta que está correndo uma meia maratona ou uma maratona. Ele consegue sim, ele estando bem preparado e ele sabendo cadenciar o início da prova até chegar àquele momento, ele consegue sim, mas a pisada vai ser diferente, movimentos de braço vai ser diferente, a forma como ele vai saber em que momentos estourar ou não, se ele vai manter mais aquilo dali ou não, aquele momento de explosão de força é diferente. Então, pegue vídeos, faça essa comparação, cara, principalmente na corrida. A pisada da corrida ela é muito, muito, muito diferente mesmo. Se você fizer essa comparação, você vai ver que a pisada no triatlon é uma pisada mesmo acelerada, mas é uma pisada mais curta, diferente de uma prova só de corrida, em que os atletas pisam muito forte, com passos bastante largos, eles usam ainda mais força, eles usam ainda mais potência, né? Começa também pela questão do biotipo de atletas de triatlon para atletas maratonistas, né? Você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Então, comece a ver o triatlon como uma única prova que começa na natação e termina, você começa nadando e termina correndo. É uma única prova, né? Os teus treinos eles vão ser voltados para isso, né? Se você treina para provas de natação, você vai fazer treinos específicos, independente se seja um piscina ou águas abertas, você vai fazer treinos específicos para provas de natação. Se você treina competição para fazer ciclismo, você vai fazer treinos específicos para competições de ciclismo, da mesma forma de corrida, né? Já no triatlon é diferente, mesmo envolvendo natação, ciclismo e corrida, você vai fazer treinos específicos para toda essa prova, para todo esse momento, tá certo? Não é que você vai treinar as 3 coisas no mesmo dia, mas os treinos eles são casados para uma coisa completar a outra, porque, novamente, ele é uma prova só, ele é um esporte só, apesar de ter a palavra tri, mas é porque, como eu falei, eu procuro ver o triatlon como um esporte que envolve 3 momentos. Momento da natação, do ciclismo e da corrida. E quando eu comecei a ver essa coisa, novamente, dessa forma, eu comecei a entender que é possível. E, cara, se você já viu provas de triatlon, você vai ver que existe todas as idades ali, biotipos bem variados, tá? Biotipos físicos bem variados. Então, assim, cara, dá certo, tá bom? Pratica a saúde. Se você é sedentário, quer participar de uma prova de triatlon, cara, faça um check-up. Se você é sedentário e quer participar de uma corrida de rua, de caminhada, faça um check-up antes, tá bom? Porque vai ser bom para você e você vai conseguir, porque dá certo, tá certo? Não é uma coisa impossível, não é uma coisa inatingível. Tudo isso aqui, ó, tudo isso está na sua cabeça, tá bom? Tudo isso, por isso que eu digo que o triatlon ou qualquer outro esporte, o desafio, cara, é só contra você mesmo, principalmente a começar pela tua cabeça, tá bom? Tira isso, desmistifica, vai que dá certo, né? Lógico,
com responsabilidade, fazendo parte de uma assessoria, tendo um personal, fazendo check-up, exames de saúde, tá bom? E, cara, ó, sua alegria praticar saúde aqui é o que interessa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje, desse vlogcast de hoje, tá bom? Novamente, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e compartilhar com a tua galera, tá bom? Vamos chegar a esses 400 inscritos até novembro desse ano, onde você estará lá comigo, todos vocês estarão lá comigo, aqui na Praia de Iracema, em Fortaleza, na etapa do Ironman 70.3 dessa cidade maravilhosa, tá certo? E os 3 próximos vídeos eu vou falar justamente de cada percurso do Ironman, do percurso da natação, do percurso do ciclismo e o percurso da corrida, lógico, da etapa daqui de Fortaleza, tirando com base o último em 2019, tá bom? Então se liga aí, vamos continuar batendo esse papo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui de hoje, a gente se vê próxima quinta-feira, galera, fé, luz e rock and roll, valeu!